Vamos começar com oração. Nós temos irmãos que estão aqui na igreja, nós temos irmãos que vão tomar a ceia em casa, pela questão da pandemia que está por aí ainda. Vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor amado, muito obrigado por esse culto mensal de ceia. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo Senhor Jesus. Obrigado pela liberdade religiosa que ainda temos no Brasil. Obrigado, Senhor, pela celebração da vitória e do que somos e temos em Cristo. Esteja conosco para nos tocar, para nos edificar, para nos fazer focar naquilo que é o mais importante, que é o Senhor. Porque tudo desta nossa terra é passageiro, até passarão céus e terra, mas a tua palavra não passará. Esteja conosco e nos abençoe no poderoso nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que tudo tem a sua origem em Deus. Todas as coisas que existem no universo, todas as coisas que existem na terra, todos os seres espirituais ou que também são materiais, no caso nós temos uma parte que é matéria, uma parte que é espírito, tudo foi criado por Deus. Ele deu origem a todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele é muito, muito grande. Nós conhecemos Deus pela sua revelação histórica, como Ele falou, como Ele cumpre a palavra, como Ele ainda está cumprindo a palavra, e é muito edificante ler a Bíblia prestando atenção que Deus falou, como Ele cumpriu, como Ele continua cumprindo, como Ele ainda cumprirá, e nós perceberemos o quanto Ele é Deus. Ele é Espírito, Ele é invisível, nós o conhecemos pelos seus feitos, pela sua fidelidade. Um dos seus nomes na Bíblia é Yahvé, o Eterno. Yahvé ainda não é exatamente o nome, faltou uma vogal no fim, nos manuscritos, e os manuscritos não tinham vogais. Os judeus, os escribas, eles tinham um texto decorado. Era como se você pegasse um texto em português e tirasse todas as vogais. Mas só de olhar as consoantes, eles sabiam que vogal ia ali. E eles decoravam os textos de tal maneira que as vogais estavam na recitação verbal, mas elas não estavam no texto. Então Yahvé não tinha vogais. E o que sobrou aí de um manuscrito, possivelmente é Yahvé, mas o que nós sabemos é Yahvé. O mais importante não é pronunciar, porque os judeus não pronunciavam, por respeito ao nome do Senhor dado a Moisés. Eles se referiam ao significado. Significa que o que Deus é, Ele é o eu sou, Ele sempre foi, Ele sempre será, e Ele é o que sempre foi, o que sempre será. O mesmo ontem, hoje, sempre significa o Eterno. O Eterno também é Adonai, Ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas. Criou um vasto universo que nós temos dificuldade de conhecer. Criou uma terra com abundância de vida e com complexidades, mesmo para os dias de hoje. Veja o quanto que a humanidade está apanhando para derrotar um vírus, o coronavírus. Tantas tentativas de vacinas que funcionam, não funcionam, vai funcionar, não vai funcionar. Nós estamos apanhando com um vírus. Deus é criador de todas as coisas, Ele é muito grande. Ele é Yahvé Adonai, o eterno soberano, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é muito grande. E a palavra do Senhor diz que Deus não se surpreendeu conosco. Ele sabia que na história nós seríamos pecadores. Ele não ficou surpreso. Eles são pecadores. Na sua grandeza, no seu amor e na sua misericórdia, Ele decidiu que uma das pessoas da Trindade, Jesus, se tornaria homem e morreria por nós. À luz da santidade de Yahvé Adonai, do eterno Trino Deus, nós estamos fora de medida. Nós não temos a santidade dele, nós não temos a pureza dele. Mas em Cristo Jesus,
Ele perdoa todos os nossos pecados. Em Cristo Jesus, passamos a ter as medidas de santidade e pureza, porque Ele perdoa todos os nossos pecados, e Ele propôs isso. Ele propôs nos receber e nos declarar justos em Jesus, que tornou-se homem sem pecado, para que nós, através dele, do seu sacrifício por nós na cruz, fôssemos perdoados e nós fôssemos recebidos por Deus. Não é todo mundo que quer ser recebido por Deus. Depois que Salomão cometeu os pecados tão abomináveis que cometeu, enquanto Israel era uma unidade de 12 tribos, me parece que Salomão, quando ele desvia por causa dos seus 1000 casamentos, ia dar errado, não é, irmão? Não precisa nem pensar muito, né? Isso ia dar errado. Por causa dos seus 1000 casamentos com mulheres gentias e idólatras, então ele acabou construindo altares por Jerusalém. Me parece que quando Israel é uma unidade de 12 tribos, nós temos aí o pior período da história. E o Senhor fala através do profeta Aías para Jeroboão. Na história ele é registrado como Jeroboão I. Ele era o chefe dos funcionários públicos de Salomão, que o reino seria dividido, 10 tribos no norte, 2 no sul, Judá e Benjamim. Na verdade 9 no norte e 2 no sul, porque conta 12, porque os levitas não tinham território. Tinha levitas no norte, tinha levitas no sul, onde tinha o templo. Mas, grosso modo, 10 no norte e 2 no sul. E Jeroboão I ia se tornar o rei do reino do norte. Porque Jeroboão I era da tribo de Efraim, da descendência de José. Quando houve a separação das tribos e dos 2 reinos, ele se tornou o rei do reino do norte. A partir daí passou-se a ser chamado Israel ou Efraim. Tudo era Israel, inclusive o sul, mas eles se referiam ao norte como Israel ou Efraim, e o norte era o reino de Judá. Então separou-se os reinos, e as 10 tribos do norte, desde o começo, muito longe de Yahvé Adonai, muito longe do Eterno. Jeroboão I, não querendo que houvesse peregrinação do norte para o sul, porque o templo estava em Jerusalém, ele construiu 2 altares, um em Dan, no norte do reino do norte, e outro em Betel, no sul do reino do norte. Nesses 2 altares ele pôs 2 bezerros de ouro e disse: aí estão os deuses que tiraram vocês do Egito, vocês devem adorar esses deuses, não vão lá para Jerusalém, porque lá não é o lugar de adoração. Assim Jeroboão I já distanciou do Senhor logo de cara, e o reino do norte, muito distante do Senhor, por 170 anos em muitas idolatrias, injustiças, corrupção, matança de criança em rituais macabros, adoração de demônios, imoralidades sexuais de todos os tipos, indescritíveis, não dá nem para falar, inclusive com animais, coisas horrorosas. Eles estiveram muito longe de Deus o tempo todo, por 170 anos. Eles podiam ser perdoados. Eles eram pecadores, nós também somos pecadores. Yahvé Adonai não ficou surpreso que nós éramos pecadores. Ele propôs nos perdoar e nos receber em Jesus, como prometido nas alianças e pelos profetas, mas outrora simbolizado pelo sacrifício de animais. Eles eram terríveis, mas eles podiam ser perdoados, eles podiam ser recebidos, mas eles escolheram continuar muito longe de Deus. Porque Deus faz as coisas que Ele faz coisas que não estão no planejamento de ninguém, de igreja nenhuma, de organização nenhuma. Normalmente os profetas eram sustentados por ofertas, eles tinham seu sustento para estar naquele ministério integral de profeta, eles tinham escola de profetas, eles tinham discípulos, isso era o normal.
mas o Senhor faz o que quer, do jeito que Ele quer. Ele fala com Amós, que morava em Tecoa, no sul, perto do Mar Morto, e o manda para o norte anunciar que eles estavam fora das medidas de santidade, de pureza, como todos nós estávamos, mas que o Senhor podia perdoá-los, o Senhor podia recebê-los, mas eles tinham que mudar, eles tinham que se arrepender, porque a continuar naquelas abominações, eles seriam levados para o exílio, eles sofreriam grande destruição. E essa era a pregação de Amós, que era um boiadeiro, num certo sentido também um agricultor de figos selvagens, tinha o seu próprio sustento, não era propriamente um profeta e nem tinha discípulos, e lá foi Amós pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, pregar que havia redenção desde que houvesse arrependimento de pecados, eles seriam recebidos, perdoados, e ao longo da Bíblia isso tem a ver com Jesus, ainda que Jesus fosse nascer muitos séculos depois, mas outrora simbolizado pelo sangue de animais. Lá foi Amós pregar, e lá foi Amós anunciar, e ninguém se arrependia, diferente de Jonas pregando para Nínive, que era a capital do Império Assírio, que nos dias de Jonas, mesmo que ele não quisesse que eles se convertessem, que eles se arrependessem, ele queria que fogo caísse sobre Nínive, Nínive se arrependeu. Capital do Império Assírio, pelo menos nos dias de Jonas, se arrependeu, depois desviou, depois Naum profetizou que Nínive ia cair, e Nínive caiu também, eventualmente na história, mas nos dias de Jonas foram perdoados. Mas as 10 tribos continuavam nos seus maus caminhos, e nada de se converterem. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Amós capítulo 7, eu vou ler vários versos, não vou ler agora, mas é um livro difícil de achar, então você vai procurando aí o livro de Amós, anota aí o capítulo 7, pode ser no celular, desde que o mesmo esteja no modo avião com som baixo, de tal maneira que nem vai tocar e você nem vai navegar enquanto estivermos aqui no culto. Enquanto Amós pregava e as 10 tribos não voltavam para Deus, num certo momento Deus deu 3 visões para Amós. Na primeira visão, após a primeira colheita, a colheita do rei, quando eles pagavam os impostos, começava a segunda colheita, que era o que naturalmente brotava no campo, ou as sementes que caíam brotavam novamente, brotavam alguma planta, alguma coisa, dali tinha pastos, dali tinha carne, dali tinha leite, dali de alguma forma a terra era naturalmente adubada pelos restos da primeira colheita, pelos dejetos dos animais que pastavam a partir da segunda colheita, mas o Senhor deu uma visão que enxames de gafanhotos devoravam a terra e não sobrava nada. Significava que não teria segunda colheita, não teria pastos, não teria adubo natural, depois também não teria a próxima primeira colheita. Amós desesperou, e ele gritou: perdoa, Senhor. Como que Jacó, as 10 tribos, vai subsistir, não vai aguentar? E a palavra do Senhor diz que Deus se arrependeu e disse: não vai acontecer isso. Deixa eu te dar uma explicação muito importante, que os crentes geralmente sofrem com o que eu vou dizer aqui, mas presta bem atenção. Quando a palavra do Senhor diz que Deus se arrependeu, Ele não se arrepende de pecado, Ele é santo, Ele é puro. A palavra do Senhor lá no hebraico, pela palavra Nachan, significa que Deus teve dó, Deus teve compaixão quando Amós clamou, e Deus disse: esse juízo dos gafanhotos não virá, porque Amós clamou. Deus então decidiu não dar aquele juízo, não mandar aquele juízo. Ele teve misericórdia, Ele teve dó, Ele nunca se arrepende de pecado. Nachan significa ter dó.
ter misericórdia, ter compaixão, porque Amós clamou. Amós clamou, mas as 10 tribos continuavam nas trevas, e o Senhor não mandou aquele juízo. Amós capítulo 7, verso 1 a 3. Foi isto que o Senhor, o soberano, ou o Senhor Deus, dependendo da Bíblia que você estiver lendo, lá no hebraico, Yahvé Adonai, o eterno Senhor, soberano sobre tudo, foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, Yahvé Adonai, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se, o Senhor teve dó, teve compaixão, teve misericórdia. Deus não se arrepende de pecado, Ele é santo, e Ele disse: isso não acontecerá. Aí o Senhor deu uma segunda visão, verso 4. O soberano Senhor, Adonai, Yahvé, mostrou-me também que para julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, Yahvé Adonai, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. O Senhor teve dó, o Senhor teve misericórdia, o Senhor ouviu a oração de Amós, mas as 10 tribos continuavam nas suas abominações. As 10 tribos não se arrependiam como Nínive se arrependeu. Estava proposto, caso o Senhor fosse adiante, mais ou menos como Sodoma e Gomorra, ia descer fogo do céu, ia secar água até de abismos, de lagos e de mares, não ia sobrar nada. Amós disse: misericórdia, Senhor, como Jacó sobreviverá, e o Senhor teve misericórdia, mas eles não se arrependiam dos seus pecados. Então o Senhor deu uma terceira visão, verso 7. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor com um prumo na mão estava junto a um muro construído no rigor do prumo. Olha aqui para mim. O prumo e o muro construído certinho representa Deus na sua pureza e na sua santidade. Só Deus tem essa pureza. Só Deus tem essa santidade. Nós somos pecadores. Deus nunca olhou para nós ou para as 10 tribos querendo que nós merecêssemos perdão ou salvação. Ele nunca olhou para nós com esse critério: eu vou recebê-lo, ele é menos mal, ele merece, porque nós não merecemos. Por isso que nós ficamos até chocados quando Deus perdoa uma mulher que antes de conhecer Jesus talvez abortou 30 vezes. Talvez um homem matou 100 pessoas. Talvez ele estrangulou e estuprou 50 mulheres. Porque Deus não está olhando para ele como um mérito. Está olhando o que é possível ser perdoado, salvo e transformado em Cristo Jesus. Nós nunca tivemos as medidas certinhas. O muro de Deus está certinho, totalmente santo, e nós não somos santos. O nosso muro está torto. Nós não temos as medidas de santidade, de pureza, mas somos recebidos pelo sangue de Cristo, pela sua obra redentora ali na cruz por nós. O Senhor deu uma terceira visão. Amós viu um prumo, um muro certinho. Verso 8, Yahvé, o Eterno, perguntou: que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor Adonai: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. O meu povo não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos,
e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Na terceira visão, o Senhor falou: apesar que eu tenho tido dó, apesar de que eu tenho tido compaixão e misericórdia, não tem havido nenhum arrependimento. Eu passei o prumo no meio do meu povo, o muro está torto, sem nenhum arrependimento dos seus pecados, das suas abominações. A espada virá sobre as 10 tribos. Eu vou derrubar todos os altares de idolatria. Eu vou passar a espada na dinastia de Jeroboão. E agora é Jeroboão II, 170 anos depois do primeiro Jeroboão, o Jeroboão II dos dias de Amós. Eu não vou permitir que continue assim. Eles ainda tinham chance, porque Amós começou a profetizar 30 anos antes que o Império Assírio chegasse com seus exércitos. No ano 722, matasse muitas pessoas, destruísse todos os altares e levasse as 10 tribos para o exílio na Síria. E na informação bíblica, eles não voltaram. Evidentemente que se você ler a Bíblia prestando atenção, o rei Asa reinou por muitas décadas, também o rei Uzias. Foram períodos de muita prosperidade no sul, e havia imigração do norte para o sul, e o sul já era a mistureba das 12 tribos, já há muito tempo, de tal maneira que o sul preservado é, num certo sentido, todo Israel preservado. Posteriormente, quando Judá foi levado ao exílio, não no ano 722 a.C., no ano 580, no terceiro exílio para a Babilônia, várias vezes o Senhor falou, até mesmo por Jeremias, que viveu depois de Amós e depois de Isaías, que Judá estava igualzinho ao reino do norte, até merecia também até sumir. Mas porque Yahvé Adonai é Deus, Ele cumpre a sua palavra. Ele disse que ia preservar Judá, e não tem nenhum mérito em Judá. Não tem nenhum mérito em Israel. Todas as vezes que Deus falou que ia preservar Israel, inclusive hoje, sempre é por causa do amor e da fidelidade de Deus e das promessas que Ele fez. Não tem nada a ver com Israel. Quando Deus fala que vai salvar gentios como nós, não tem nada a ver conosco, tem a ver com o seu amor e a sua misericórdia. Nós todos, como o reino de Judá, como o reino das 10 tribos e posteriormente Judá, nós todos estávamos fora de medida, sem a pureza de Deus, sem a santidade de Deus, todos nós éramos muro torto, mas pelo sangue de Cristo somos perdoados, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mérito em sermos salvos, o mérito está em Jesus. O mérito está no amor de Deus, na graça de Deus, o mérito está na sua misericórdia, o mérito está na sua fidelidade. Mas infelizmente nem todo mundo quer, as 10 tribos não quiseram. Haviam também, Amazias também não queria. Amazias era um sacerdote em Betel, num daqueles altares que tinham um bezerro de ouro. Mas o reino do norte era idólatra de muitas formas, não somente ligado aos 2 bezerros. Mas Amazias era sacerdote ali em Betel, e Amazias foi se enchendo com esse Amós. E ele resolveu entregar Amós para Jeroboão. Verso 10. Então o sacerdote de Betel, Amazias, sacerdote do bezerro de ouro, não é sacerdote do Senhor. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Jeroboão II, 170 anos depois do Jeroboão I. E ele falou para o rei: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra. Era exatamente isso que ele estava pregando. Era isso que ele estava pregando mesmo.
Não pense que os profetas de Israel antigo estão na Bíblia à toa. Não pense que Jesus falou e importa que se cumpra as Escrituras. Não pense que Jesus deu testemunho das Escrituras. Quando Jesus nasceu, o Velho Testamento estava canonizado. Quando Jesus entrava na sinagoga em Nazaré, aqui atrás da mesa onde estava o administrador e tudo mais, estava todos os manuscritos. Isaías estava lá, Malaquias estava lá, Gênesis estava lá, o Velho Testamento estava lá. Quando Jesus ensinava a partir do Velho Testamento, já estava canonizado, já estava preservado, lá já estavam os manuscritos sem vogais, lá na sinagoga Jesus aprendeu a ler e escrever. Quando passaram a palavra para ele, quando ele visitou a sinagoga em Nazaré, ele pegou o manuscrito de Isaías rapidamente, achou que hoje é Isaías 61, verso 1 e 2, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Jesus achou a passagem sem capítulos, sem números. Jesus conhecia as Escrituras, citava as Escrituras e dizia, importa que se cumpra as Escrituras, e Jesus dizia, é palavra de Deus, é inspirada, passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Não pensa que Amós foi canonizado à toa, porque eles eram bobos e selecionaram mal. Amós disse, as 10 tribos estão fora das medidas, irão para o exílio 30 anos antes. Nos dias que Jeroboão II era rico, no dia que ele vencia batalhas, no dia que ele reconquistava territórios para Israel, nos dias que tinha prosperidade, ainda que com muita injustiça e corrupção, mas tinha prosperidade econômica. Amós dizia, a dinastia de Jeroboão vai acabar, Israel vai para o exílio. 30 anos depois, foram para o exílio, os altares destruídos, e os tementes a Deus falaram, Deus falou pela boca de Amós, nós vamos ter que preservar esse manuscrito, e chega até nós. A mesma coisa com Jeremias. Quando ele pregou por 20 anos, havia prosperidade. Ele pregou durante 20 anos no reinado de Josias, que temia Deus. Vai ter exílio. 40 anos depois, Israel para a Babilônia. Jeremias canonizado. Não pensa que esses profetas foram canonizados à toa. Deus falou pela boca destes homens. Era exatamente isso que ele pregava. A dinastia de Jeroboão vai acabar. Esse reino vai para o exílio. Estamos fora de medidas, mas também não queremos o perdão de Deus. Também não queremos nos arrepender. Então virá juízo. Deus tem tido misericórdia, Ele tem tido dó, mas Ele está dizendo, está fora de medida, não vai dar. Vai chegar a hora que eles vão para o exílio. Jeroboão II morreu, seu filho Zacarias assumiu por 6 meses e foi morto ao fio da espada. Acabou a dinastia de Jeroboão. Mas alguns reis assumiram naquela matança toda de reis, que um matava o outro e assumia. No 9º ano do rei Oséias, o império assírio levou as 10 tribos para o exílio, exatamente como Amós profetizava. Naqueles dias, Amazias fazia parte dessa turma que não queria o perdão de Deus. Ele não sossegou, né? Ele foi falar com Jeroboão e foi falar com Amós, mas ele não sabia com quem ele estava falando. Falando, Amós, pega a sua malinha, vai profetizar no sul. Você não é daqui. Aqui é capital, aqui é reino do norte, você é do sul. Aqui é o altar do reino do norte, o seu templo está lá em Jerusalém. Pega a sua malinha e some, vai ganhar o seu dinheiro onde você quiser. Amós falou para ele, você não me conhece, eu sou boiadeiro, eu tenho gado, eu não estou precisando de esmola de seu ninguém. Eu nem sou profeta como você está acostumado a ver os profetas.
Eu nem tenho discípulos, eu não tenho escola de profetas, eu não sou grupo de profeta, eu sou boiadeiro. Deus falou, vai e fala, eu estou aqui porque o Eterno me mandou. Mas você que fala para mim, para de profetizar, eu tenho a palavra do Senhor para você. Quando chegar a hora do exílio, você vai para o exílio e você vai morrer lá. Todos os seus filhos e filhas serão assassinados. Toda a propriedade da sua família vai desaparecer. Sua esposa vai ficar na miséria, vai se tornar prostituta. Israel vai para o exílio. Verso 12. Depois Amazias disse a Amós, vai embora vidente, que aqui na Bíblia, na NVI, significa pessoa que tinha visões de Deus. Esse capítulo registra 3. Não é vidente como na língua portuguesa, que é um adivinho. Adivinhação na Bíblia é coisa do mal das trevas. E os adivinhos não entrarão no reino de Deus. Verso 12. Amazias disse a Amós, vai embora vidente, vai profetizar em Judá, vai lá ganhar o seu pão, não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei, o templo do reino. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, eu apenas cuido de gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor, Yahvé, o Eterno, me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá e profetize Israel, o meu povo. Verso 16, agora ouça a palavra do Senhor, do Eterno. Você diz, não profetize contra Israel e para de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor, o Eterno, diz, a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, os seus filhos e filhas morrerão à espada, as suas terras serão loteadas, você mesmo morrerá numa terra pagã, Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. No ano 722, cumpriu-se a palavra do Senhor. Capítulo 7 de Amós conta a história de uma família toda e de 10 tribos que não quiseram o perdão do Senhor. Mas nós somos aqueles que recebemos o perdão do Senhor em Cristo Jesus. Nós também éramos muro fora das medidas. Também, se o Senhor passasse o prumo, estávamos fora. O Senhor também tinha dó e misericórdia, mas Ele só podia nos receber em Cristo. Ele enviou o seu Filho, e todo aquele que o recebe tem o poder e a autoridade de ser chamado Filho de Deus. Em Cristo Jesus nós temos as medidas de santidade e de pureza. Tomamos a ceia porque nós somos lavados e purificados no sangue de Cristo. E nós tomamos a ceia com arrependimento de pecados, porque também estamos fora das medidas. Tomamos a ceia perdoando todo aquele que nos ofende. E ao terminar a ceia, porque custou a morte de Jesus na cruz, Ele tomou aquele cálice em nosso lugar. Nós devemos sim tomar a ceia, confessando pecados e falando, obrigado, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado! Vamos praticar? Obrigado, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Depois que você tomar a ceia, é isso que você vai fazer. Você vai falar, aleluia, glória a Deus. Eu não tinha as medidas de santidade e pureza, mas agora em Cristo Jesus eu tenho. Eu sou recebido, eu sou amado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o amor do eterno, soberano de Yahvé Adonai, do Trino Deus. Deus amou o mundo e deu seu Filho. Isso é tomar a ceia, irmãos.
é saber que somos recebidos em Cristo, é saber que somos perdoados em Cristo, é saber que Deus passava o prumo, estávamos fora de medidas, é saber que Ele enviou o Seu Filho para que fôssemos perdoados e salvos, e temos esse perdão, temos essa salvação. Tomamos a ceia com temor, tomamos a ceia com arrependimento de pecados, tomamos a ceia recebendo perdão, tomamos a ceia perdoando pessoas, abençoando os nossos inimigos, orando por aqueles da nossa família que não conhece Jesus, orando pelo nosso país, pela nossa cidade, orando por aqueles que nos ofendem e falando: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. A desgraça de Amazias não é minha, Senhor. A desgraça da esposa de Amazias não é minha. A desgraça dos filhos de Amazias não é minha. A desgraça das 10 tribos não é minha. Mas também o Deus de Amazias também não é o meu Deus. O meu Deus, Yahvé Adonai, Deus amoroso, misericordioso, que nos perdoa e nos recebe em Jesus. Ele é o nosso Deus. Amós foi enviado para dizer: ainda dá tempo, mas eles não se arrependiam. Se eu falar para você que nós vamos tomar a ceia, porque agora em Cristo Jesus nós temos as medidas de pureza e santidade pelo perdão do Senhor em Jesus, porque Ele nos purifica dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Se eu falasse isso, estava bom, mas é muito melhor do que isso, irmãos. É muito melhor. Deus disse que enviaria o Messias. Deus disse para Davi que sempre haveria um rei da sua descendência diante do Senhor. Deus disse que um dos descendentes seria eterno, de um reino eterno. Por isso Judá foi preservado, ainda que num dado momento da história, Judá era tão abominável como as 10 tribos, e em momentos da história, os judeus não foram nada santinhos, mas eles são preservados por causa do amor e da fidelidade de Deus, e não por mérito. Nós somos salvos por causa do amor e da fidelidade de Deus e não por mérito. Jesus nasce da tribo de Judá, da família de Davi, para ser o rei na dinastia de reis de Davi para todo sempre. Quando ele nasce, ele é rei da dinastia de reis de Davi para todo sempre, e ele pregava na Galileia dos gentios, onde tinha gentios e não judeus: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Vocês estão fora das medidas, mas pela minha obra salvadora vocês estarão nas medidas. Mas é mais do que estar nas medidas. Vocês se tornam filhos de Deus. Vocês se tornam nação santa. Vocês se tornam geração eleita. Vocês se tornam sacerdotes e reis. Vocês se tornam tenda outrora caída de Davi, reerguida. O rei Davi levantou um tabernáculo nas imediações do templo, do seu palácio, porque o templo não estava construído. E no tabernáculo de Davi teve uma sessão de sacrifícios, só uma, com vários sacrifícios. A partir daí era um lugar de louvor, adoração e intercessão, 24 horas sem parar, com vários turnos de levitas, cantores, compositores. Davi fazia parte, ele também escrevia salmos para isso. Quando Salomão construiu o templo, todas as atividades do tabernáculo de Moisés foram para o templo, mas todas as atividades do tabernáculo de Davi também. Aí o templo teve momentos desativados e que reabriu. Quando Ezequias reabriu o templo, porque seu pai Acás tinha fechado o templo, ele abriu com as 2 atividades, todas as atividades do tabernáculo de Moisés e de Davi. Em algum momento o templo cai, a monarquia de Davi desaparece, eles voltam da Babilônia, mas não tem mais reis da dinastia de Davi, até que Jesus aparece. E nós não temos mais evidência do ressurgimento das atividades do tabernáculo de Davi. Não precisa ler, eu vou citar, mas em Amós 9:11 o Senhor falou
levantarei o tabernáculo caído de Davi. Quando Jesus vem, ele é rei da dinastia de reis de Davi para todo sempre. Ele reergue essa monarquia, como o Senhor havia dito para Davi. Mas ele também nos torna povo. Antes não éramos povo, mas agora somos povo. Ele também nos torna filhos. Ele também nos torna nação santa. Ele também nos torna povo escolhido. Ele também nos torna reis e sacerdotes. Ele também nos torna igreja edificada na rocha que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ele também nos faz templo do Espírito Santo. E a igreja é templo do Espírito Santo. Segundo a palavra de Tiago, meu irmão de Jesus, em Atos 15, citando Amós 11, a igreja é o tabernáculo de Davi reerguido. Só tem um sacrifício nesse tabernáculo, é o de Jesus. A partir daí somos templo do Espírito Santo. A partir daí nós somos casa de louvor e adoração. A partir daí nós somos casa de amor e de serviço e de evangelização. A partir daí nós somos nação santa, povo eleito. É mais do que ter as medidas de pureza e santidade, é mais do que ser um murinho certinho, é ser filho de Deus, é ser povo de Deus, é ser morada do Espírito, é ser casa de louvor, adoração, mas é casa de pregação do Evangelho também. A casa que ora e adora é a casa que prega, é a casa que socorre pessoas em necessidades, é a casa que ama o próximo, é a casa que prega o Evangelho, é a casa que sabe que no sangue de Cristo Deus pode endireitar tudo quanto é muro torto. Gente que é até difícil para a gente pensar que Deus vai endireitar, até aquele pior e mais sarcástico estuprador pode ser perdoado e purificado e transformado pelo sangue de Cristo. Até o pior sacerdote das trevas pode se tornar filho de Deus em Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados. Manassés, um rei no sul, muitos anos depois, foi considerado o pior rei da história. Ele sacrificou bebês e bebês, porque aqueles reis tinham várias esposas, todos seus filhos, para aquelas divindades, chamadas divindades das trevas. Pensa num homem que merecia o inferno. Pensa num homem que era um muro bem torto mesmo. Mas ele voltou-se para o Senhor e o Senhor perdoou os seus pecados. Irmãos, nós tomamos a ceia porque Jesus morreu por nós. Nós não tomamos a ceia, irmão, por rito religioso. Com todo respeito, veja bem o que eu vou dizer, não quero ofender ninguém, mas isso não é uma religião que você vai mecanicamente, vai tomar uma hóstia, entra na fila, conversando com a pessoa de trás, talvez conta a piada do papagaio e entra e sai. A ceia é celebrar que antes da fundação do mundo, Deus nos amou e nos conheceu e enviou seu Filho. Ele ia passar o prumo, todo mundo tortinho, mas pelo sangue de Cristo não há mais condenação. Por causa dele nós somos perdoados, nós somos salvos, nós somos casa de adoração, nós somos o reerguido tabernáculo de Davi. Só tem um sacrifício, é o de Jesus. Em seguida já somos casa de adoração, casa de louvor, casa de serviço, casa de evangelização, morada de Deus, para andar na santidade do Senhor, no poder do Espírito Santo. E é normal Ele nos usar quando estamos fracos, nos sentimos fracos, para que a glória seja só dEle, porque tudo que temos, tudo que somos, é por causa de Jesus. Ao tomar a ceia, lembra, você era muro tortinho. Você não merecia eternidade, você não merecia amor, você não merecia ser recebido, você não merecia nada.
Tendo recebido Jesus, eu preciso te dizer que você continua não merecendo nada. Não, mas é que eu vou jejuar 40 dias, ainda não vai servir. Sempre será graça, amor e misericórdia. Jejua 40 dias, mas humilhando-se, recebendo o amor de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus, não para merecer e não para se exaltar no seu jejum, não para contar vantagens, nunca vamos merecer. O Senhor nos recebe em Cristo Jesus. Então, ao tomar a ceia, por temor ao Senhor, nós o fazemos com arrependimento de pecados, nós fazemos abençoando e perdoando as pessoas, mas também falamos, aleluia, glória a Deus. Vamos praticar? Aleluia, glória a Deus, obrigado. Estou pedindo para você praticar, porque das outras vezes que eu preguei, que eu falei que após a ceia, para falar aleluia, glória a Deus, vocês estavam muito quietinhos, mas hoje fizemos 2 aulas práticas. Então nós vamos falar, aleluia, Senhor, falar para o Senhor, Yahvé Adonai. Os gafanhotos não são para nós, o fogo não são para nós, a desgraça de Amazias não é para nós, a desgraça das 10 tribos também não é mérito nosso. O Senhor nos recebeu em Jesus, o Senhor reergueu um povo que é casa de adoração, morada do Espírito Santo em Cristo. O tabernáculo reerguido de Davi somos nós, a igreja, e é por causa de Jesus. Aleluia, obrigado. É assim que crente toma ceia, irmão. Não é como robô, não é frio, é obrigado, Senhor. Depois nós vamos cantar louvando Yahvé Adonai, aleluia. Eu gostaria de ter vivido nos dias de Jesus, e eu acho que ia ter gostado de morar um pouco perto de João Batista, porque João Batista ele é de bom de chutar o pau da barraca, né? Eu ia gostar de ver isso aí. Eu ia gostar de ver isso aí. Mas se eu tivesse que escolher, é bem difícil de escolher, mas eu ficaria entre viver meio perto de Daniel e Isaías, mas também com Amós e Zacarias não teria sido ruim. Acho que não queria ser amigo de Davi, porque Davi estava sempre matando os outros, queria pular essa parte. Mas talvez quando ele estivesse no tabernáculo adorando, eu acho que eu gostaria de estar perto de Davi. Mas se por fim eu tivesse a noção que eu tenho hoje, se eu pudesse escolher, eu falaria, Senhor, eu quero viver no século 20 e 21. Porque é uma maravilha você olhar a palavra de Deus e ver Deus cumprindo a sua palavra até nos nossos dias. Hoje, por dedução estatística, como eu tenho falado nessa igreja, tem 1 bilhão de gentios que adoram Yahvé Adonai. Tem 1 bilhão de gentios que não são muro torto mais, por causa do sangue de Cristo. Tem 1 bilhão de gentios que é casa de adoração, tabernáculo de Davi reerguido por causa de Jesus. Sem falar dos sinais da volta de Jesus, que tem que ser muito bobo, e você não é para não perceber que os sinais estão muito contundentes. E olha que eu não sou assim o fanático por escatologia, eu nem sou daquele crente, presta bem atenção, que está falando hoje o governo mundial. Nem estou assim, viu, irmão? Eu estou sabendo de um monte de crente que está assim, do governo mundial, nem estou assim. Mas eu estou desse jeito que eu vou falar. Sinais da volta de Jesus estão muito fortes. E é um privilégio viver nesses dias em que a gente vê como que o tabernáculo de Davi está sendo reerguido por meio da obra de evangelização e de missões, o evangelho chegando em todos os povos, em todas as línguas, para que depois, nos dias do anticristo, ele persiga a igreja em todas as nações, como está na palavra de Deus, mas Jesus virá em grande poder e glória. É um privilégio você ler Jeremias e perceber como Deus cumpriu, está cumprindo e cumprirá a sua palavra. É um privilégio você ler Isaías e ver como ele cumpriu, está cumprindo e cumprirá. É um privilégio ler Amós
Por fim, eu falaria: Senhor Isaías, teria sido uma maravilha estar do seu lado, Senhor Daniel, mas eu quero viver no século 21 mesmo, porque muitos séculos depois deles, nós temos um privilégio de ver a história e ver a palavra de Deus. Vamos tomar a ceia segundo o proposto: arrependimento de pecado. Glória a Deus, aleluia, já fizemos 2 aulas práticas e vamos louvar o Senhor com alegria e gratidão. Onde você está, baixe a sua cabeça. Senhor, a honra e a glória são do Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, obrigado pelo testemunho histórico do Senhor pela Bíblia. Como nós conheceríamos um Deus tão grande e poderoso, Criador dos céus e da terra? Como nós encontraríamos Deus que é Espírito? Como nós saberíamos que o Senhor é o Senhor? Se não fosse o Senhor ter falado, se revelado, cumprido, está cumprindo e cumprirá, como nós saberíamos? Obrigado, Senhor, pela promessa de redenção de Jesus, outrora simbolizada pelo sangue de animais. Obrigado porque os juízos e as desgraças não são para nós mais, porque fomos recebidos pelo sacrifício de Cristo por nós, quando confessamos como Senhor e Salvador, quando confessamos nos arrependendo dos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, recebemos esse perdão. Perdoa o nosso pecado que nesse momento está incomodando a nossa consciência, estamos nos arrependendo desse pecado também, Senhor, e também agora nós perdoamos aquele que nos ofende, aquele que nos amaldiçoa. Tomaremos a ceia com muita gratidão, com muita alegria, dizendo obrigado, Jesus, e louvando o Senhor de todo o coração. Oramos em nome de Jesus.